Celebramos hoje o dia da Páscoa do Senhor. O que vem a ser a Páscoa de Jesus para a vida de cada pessoa na face da terra? Com uma visão a partir de um momento como este, olhemos então que a palavra Páscoa, ela é traduzida do hebraico, Pessá, que significa passagem. Hoje, ao dizer celebrar a Páscoa de Jesus, então você está dizendo isso, celebrar a passagem de Jesus. Padre, que passagem é essa? A passagem da morte para a vida eterna. É o que nós celebramos hoje. Isso é Páscoa. Jesus, ele morre, vence a morte, pelo poder de Deus, sua obediência, e ressuscita. E isso então nós chamamos de Páscoa. Esse momento que se passa, né, desta vida à vida eterna. O que isto deve impactar na nossa vida de igreja, na sua vida de cristão? Deve haver alguns impactos muito positivos. Alguns deles podemos aqui elencar aqui para o crescimento da nossa vida espiritual. Um deles, veja o quanto é importante você também ter esse desejo de experimentar a ressurreição desde já. Mesmo que ainda não seja o seu momento de ir para Deus, não tem problema, não tenha medo disso. Mas Deus te chama a experimentar desde já aquilo que é eterno, para que você nunca desista disso. Porque à medida que você experimenta algo que vem de Deus, que nunca vai acabar, obviamente, você não vai querer mais sair desse caminho. Uma conclusão racional, lógica. Se você começa a experimentar algo que nunca vai acabar, então, aí você já logo imagina, fala, opa, é aqui que eu vou. Repare que diante desta visão, especialmente o evangelho de hoje, ele nos mostra o quanto temos que estar atentos com as informações que Deus nos oferece, especialmente a partir da sua Santíssima Eucaristia. E partindo da Eucaristia, se você estiver realmente unido à Eucaristia, aí você pode levar esses momentos também para várias particularidades da sua vida. Mas é importante isso. É importante que esteja unido à Eucaristia. Note a importância de ter a devida atenção ao que Deus sempre quer te comunicar. Eu explico, fique atento. Aqui nós temos dois momentos, sobretudo partindo da visão do Evangelho, que nos fazem enxergar claramente momentos distintos. Uma pessoa que talvez ali tivesse no seu coração algo latente de Deus, que não deixava sair de momento nenhum, de forma nenhuma. E no mesmo evangelho parece que nós notamos que existem pessoas que não viveram da mesma maneira do que este primeiro exemplo. Em primeiro lugar, Maria Madalena, aquela que foi perdoada, aquela que tinha um monte de pecados segundo a visão judaica. Jesus amou-a e perdoou-a.
E daquele momento, aquela experiência fantástica que ela teve com Jesus, ela nunca mais quis largar Jesus. Ela se tornou então um exemplo de discipulado, de pessoa que queria ficar ali ao lado de Jesus, ouvindo, escutando as instruções do Mestre. Isso é tão verdade que hoje no Evangelho você repara que dentre as santas mulheres, São João faz questão de anunciar o nome dela, Maria Madalena. Ela foi ao túmulo. Agora repare que isto está em contraposição com os apóstolos. Agora é interessante que os mesmos apóstolos andavam junto com Jesus do mesmo jeito que Maria Madalena. Note bem, ao ensinamento do Evangelho. Todo mundo junto. Agora, uma mulher, ela acorda de madrugada, pulsando com o coração, eu tenho que ver Jesus, eu tenho que ir ao túmulo. Esse amor que ele me ofereceu não pode ficar assim, esquecido. Eu tenho que ir atrás dele. Algo impelia ela, as instruções de Jesus. Enquanto na outra ponta, os mesmos apóstolos que andavam juntos, você repara, pelo finalzinho do evangelho que nós lemos, se diz que eles estavam ainda meio que sem saber o que aconteceu com as Escrituras, significando que eles estavam com Jesus igual ela. No entanto, não prestaram atenção em todas as instruções de Jesus. Olha o fato importante, olha o diferencial. Por que eu digo isso? É simples de entender, porque nós notamos que desde da sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, se fala que eles estão lá tristonhos, que eles estão lá sem chão. Ora, se eles estivessem lembrado do que Jesus sempre ensinou a eles, talvez eles não estivessem passando por aquilo naquela ocasião. Jesus avisou eles antecipadamente. Jesus disse a eles, fala, olha, está chegando a minha hora, vão me prender, vão me bater, vão zombar de mim, vão cuspir em mim, vão querer denegrir a minha imagem, vão querer sujar o meu nome, vão querer fazer um monte de coisa comigo. No entanto, eu digo para vocês, vão até me matar, porém, eu vou ressuscitar. Me pergunta se eles guardaram tudo isso. Não guardaram. O Evangelho mesmo mostra que eles estavam ali meio sem saber o que estava acontecendo. Então deixa claro que eles mesmo estando com Jesus, apóstolos, estou ensinando para vocês, apóstolos, isso é muito importante, porque à medida que nós escolhemos ficar com Jesus, não devemos apenas imaginar que basta estar com Ele. As informações que Ele oferece para você, pode ser que esteja sempre ao seu alcance de uma bênção. Pode ser que Deus já anunciou bênçãos, graças em sua vida. E se não tiver a devida atenção, pode ser que a gente pense que Deus está falando algo diferente. O que acontece com eles? Maria Madalena não. Maria Madalena, ela ficou com aquele amor de Jesus. E talvez por ser ali uma boa discípula, é ela que fala, olha, vamos no túmulo. E talvez aqueles incrédulos, mesmo sendo apóstolos, não quiseram ir.
Mas ela foi. Ela foi, e ali se diz o Evangelho, que ela teve uma experiência. Privilégio. Privilégio daqueles que acreditam. Privilégio daqueles que ouvem a voz de Jesus e sempre a colocam em prática. Um privilégio especial, a qual notamos que ela é a primeira a experimentar as graças insondáveis da ressurreição. E graças tão marcantes, né? Que atingiu ela em cheio, de tal maneira que ela voltou correndo e anunciou aos irmãos. E creio que da maneira que ela anunciou, ali então deu uma saculejada, deu uma reavivada, renovou a esperança daqueles corações incrédulos, mesmo sendo apóstolos. Eu quero que você entenda isso. Isso é importante. Apóstolos que estavam junto com Jesus. Você anda junto com a igreja. Olha a importância de sempre estar atento à mensagem de Deus para a sua vida. Pois à medida que nós deixamos nos desviar daquilo que Deus quer nos comunicar, corremos o risco de amanhã ou depois ficarmos incompreendidos, como os apóstolos hoje. Aí ficamos imaginando, o que será que aconteceu? O que será que está acontecendo? Será por quê? Será que isso tem um sentido? Será que isso é um sinal? Mas pode ser que Deus em todo o tempo da tua vida sempre tenha te falado algo. Agora, se não houve atenção devida da sua parte, nunca deve se culpar a Deus. Nunca. Os apóstolos mostraram as fragilidades dele, dando a entender que nós, igreja no tempo atual, temos que ficar atentos com isto. Ora, eles apóstolos, mostrando essa fragilidade, então também nós podemos ser sujeitos a tais falhas. De Deus dizer algo para nós, seja na Santíssima Eucaristia, como eu bem disse, partindo dela, ou seja, você sendo um bom católico, um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, ou seja lá na sua casa, quando você estiver rezando, quando você estiver fazendo a sua novena diária, a sua devoção ao seu santo preferido, aos seus anjos da guarda, você rezando as suas ladainhas, você meditando a sua palavra, a Lectio Divina, na Bíblia Sagrada, você lá no seu momento com Deus. Se caso você estiver lá também, e não tiver com seu coração totalmente em atenção a Deus, pode ser que lá Ele te comunique algo, e faltando a devida atenção, né? Padre, como que você diz isso? Eu digo isso porque é comum. E não vem querer enganar o padre. Não vem querer enganar o padre. Eu duvido e eu dó. Se você consegue hoje, no tempo atual, rezar uma Ave Maria inteira na sua casa, pensando só na Ave Maria. Ou se de repente no final da Ave Maria, você vai olhar para a sua oração e vai dizer, falar, nossa, eu estava rezando a Ave Maria, pensei no meu carro, pensei no meu trabalho, pensei no feijão que eu tinha que cozinhar, pensei na casa que eu tinha que arrumar, pensei no meu trabalho, pensei nos meus problemas. Isso é comum. E quando isso acontece no ser humano, pode ser que naquele exato momento, Deus queria te dizer algo. E aí, se não houve atenção, ao resultado, os apóstolos, sem saber, Maria Madalena estava lá, atenta,
eu vou. Vocês não querem ir? Eu vou. E ela foi. E é bonito isso de se ver num coração de uma pessoa que tem fé, que tem o coração latente com Deus. Porque independente de quem seja, onde quer que seja, então a pessoa nunca vai abandonar o caminho de Deus. E isso é importante para nós, porque pode ser que numa visão dessa daqui também, diante de uma interpretação na atualidade nossa, pode ser que isso aconteça também em vários locais da nossa vida. Pode ser que você também pense, falar, poxa vida, só eu vou para a missa na minha casa? Só eu que estou rezando? Meu marido não quer rezar? Ou vice-versa, minha esposa não quer rezar? Ora, meus filhos não querem ir para a missa? Ou vice-versa, eu vou para a missa e meus pais não querem ir para a missa? Ou de repente, fugindo do âmbito familiar, pode ser que você pense lá no seu trabalho, né? Fala, nossa, no meu trabalho, um monte de gente parece que é ateu, não fala de Deus, fala de tudo, mas nunca fala da palavra de Deus. Pode ser que nas suas redes sociais, nos seus grupos de amizades, você também se depare com um cenário assim, parecido. Fala, poxa vida, gosto tanto dos grupos sociais, mas parece que eles fogem de falar da palavra de Deus, de falar de uma oração, de falar de uma cura, de um milagre, de uma bênção que alcançou, de um testemunho de Deus. Aqui, olha aqui. De repente, você é a Maria Madalena. De repente, você tem que ser a Maria Madalena. Maria Madalena deixou os corações duros, frívolos, mesmo sendo apóstolos. Não quer ir vocês? Eu vou. E assim você tem que fazer. Ainda não tem pessoas suficientes que rezam à volta da sua casa, do seu lar, da sua vida profissional, do seu círculo de amizades? Você tem que fazer como Maria Madalena. Se Deus está pulsando no seu coração, você tem que ir atrás de Deus. E quem sabe, nessa sua convicção, Deus não te dá novas experiências como deu a Maria Madalena, e Deus vai colocar nos seus lábios palavras entusiasmadas, comovedoras, que toque os corações mais endurecidos, como aconteceu com Maria Madalena. Ela fez isso e os apóstolos correram para o túmulo. Pedro e João, depois de ouvi-la, da experiência dela, eles correram e foram lá, e com certeza, né, entrar no túmulo santíssimo de Jesus. Não vem que não tem como sair de um lugar daquele sem ter uma experiência mística, mesmo que seja nos lençóis mortuários que eles pegaram. Só de eu falar aqui lençóis mortuários, talvez até você já esteja pensando, se eu pudesse pegar neles. Porque você sabe que ali tem algo de Deus. Então imagine também a experiência que eles não começaram a ter naquele momento. E talvez começaram a se recordar, falar, poxa vida, Pedro, João, um olhando para o outro. Ele disse isso para nós. Pedro, João, quantas vezes ele disse isso para nós? Que ele ia ressuscitar. Pedro, João, né, um dizendo para o outro. Se nós tivéssemos ouvidos, talvez hoje nós estaríamos pensando diferente sobre este cenário da nossa vida. Repare a importância.
de estarmos com Deus e também voltarmos a nossa atenção para Ele. Insisto, partindo da Eucaristia e também a todos os momentos de nossa vida. A igreja, ao celebrar a Páscoa do Senhor, que é hoje, ela coloca em evidência essa grandiosidade, a tal ponto que ela celebra não somente em um dia, mas ela estende a 8 dias, o que nós chamamos de oitava da Páscoa. De hoje até domingo que vem, 8 dias, chamado oitava da Páscoa. E ainda num período mais extensivo, de hoje até 50 dias, nós chamamos de tempo da Páscoa, tempo pascal. Um tempo que a igreja então nos chama a viver como se fosse um único dia. Por isso nós cantamos no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós. Em todo o tempo da Páscoa, nós temos que celebrar como se fosse esse mesmo dia da ressurreição. E depois de 50 dias, se Deus quiser, estaremos celebrando a festa de Pentecostes. Mas vamos vivenciar a cada dia deste tempo pascal este chamado de Deus a cada um de nós. Deus te chama a experimentar a ressurreição desde já, e ao mesmo tempo voltar o seu coração todo para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.